O Dia Internacional da Mulher, 8 de março, está chegando e ninguém melhor do que falar dos assuntos importantes para nós do que elas, as mulheres. Por isso, nós reunimos aqui para um bate-papo a delegada de polícia Cleusa Spinato, Lisa Borchá, artesã, Rose Isse, psicanalista, a professora Riviane Biller e Josi Azeredo, que é transista. Vamos começar, então. Então, primeiramente, quero agradecer a presença de todas vocês, de vocês terem aceitado esse convite. E a primeira questão aqui, a gente já vai começar com uma questão um pouco pesada para nós mulheres, que são os casos de violência contra a mulher, que a gente sente que os números têm aumentado aqui na nossa região. Será que a gente está regredindo quanto ao assunto? Ou será que a gente está evoluindo no sentido de as mulheres entenderem que sofrem agressões e estarem denunciando, estarem tentando dar um basta nessa situação? Bom, eu sempre digo que a questão da violência contra a mulher, ela vem assim, a gente tem um longo caminho. Então, eu não acho que ela aumentou. Eu acho que a gente está diminuindo o número dos casos que não são denunciados, porque a gente faz todo um trabalho em cima disso. A gente procura trabalhar em rede, a delegacia faz trabalho de prevenção, tem o Conselho da Mulher, e tudo isso tem um reflexo. Os números aumentam porque elas estão se encorajando de denunciar. E isso é um constante, porque a gente vem num processo de evolução com relação a direitos, com relação a espaços, com relação à própria imprensa, sempre tratando, e, infelizmente, cada vez a gente se choca com casos mais graves. Não tem um dia que a gente não escute uma notícia de algum lugar que uma mulher não foi morta ou não foi espancada. Então, assim, mas isso é uma coisa assim, a gente parou de botar isso embaixo do tapete, como eu digo. Isso hoje é um assunto que as mulheres tratam, a imprensa trata, ou seja, o Brasil se encorajou a enfrentar e tirar, digamos, o monstro do armário. Eu penso também que as mulheres estão em mais espaços do que há tempos atrás. As mulheres não ocupavam muitos espaços e agora estão ocupando também mais espaços e estão mais propensas, digamos assim, como todos aqueles que ocupam mais espaços, né, que estão em mais lugares. E a questão, eu acredito sim, que essa questão do empoderamento, de poder denunciar, dizer assim, não, isso realmente é violência e eu não aceito, né, eu não quero dar um basta nisso. E isso é muito importante. A mulher se encorajar, ocupar sim os espaços, não se esconder nesses espaços, mas ir adiante e enfrentar as situações de violência, né? Não se acovardar. Isso é muito importante. E a questão também da educação, né? Aí eu trago a questão da educação, onde a gente começa as mulheres, as meninas, as jovens, a perceber, bom, isso eu não quero, então eu vou buscar os meus direitos, eu vou atrás, né, e enfrentar isso. Eu acho que esse enfrentamento está acontecendo mais, né? Então, não que tenha aumentado. A gente comentava antes, né, que parece que a gente vive num mundo de extremos hoje em dia, né? A sociedade está com alguns extremismos. Isso, sim, também acontece, mas o empoderamento da mulher para denunciar, para dizer, eu não quero isso, chega, eu vou falar, tá maior, e isso é importante, isso é uma conquista, né? Eu acho que eu fiquei aqui no cargo de encher chimarrão, mas esse assunto é muito polêmico, eu vou ter que dar meu pitaco. É uma realidade que eu já vejo um pouquinho, não é querer botar, eu não estou contra nada, mas assim, eu sempre olho muito os dois lados. Olhando para trás, a situação da mulher de anos para cá não mudou muito. Eu não vejo muita mudança. Existe toda uma tecnologia, estamos hoje com muito mais espaços, estamos hoje muito mais à frente, mas para esse assunto
ainda estamos lá atrás, né? Pensar que ainda somos submissas, existe a submissão, existe o medo, os assuntos que tu vê em pauta, as matérias que estão sendo divulgadas em pauta e que tu vê nos jornais, saber dos abusos, saber que a mulher ainda permite, que leva isso tanto tempo calada, tanto tempo adiante, permite tanta coisa errada, né? A situação do abuso de padres agora, né? Contra as freiras, uma vida inteira, não é um mês, a permissão mesmo, eu vi um conteúdo que me chocou, que foi a questão de uma mãe permitir que o pai abusasse dos 5 filhos durante uma vida inteira. E aí, quando um filho chega aos 20 anos, o filho se suicida. Mas a mãe foi permissa. Então, assim, tem muitas mães, mulheres e mulheres. Existem muitas mulheres e mulheres. Aí vem a educação. Nós temos todos os direitos agora, a nossa cerca, nós temos as opções, está tudo tentando nos alinhar, nos proteger, nos reger, mas existe ainda um conceito que falta a educação da mulher, falta o respeito dela própria, ela tem que ter mais... Está faltando ainda muito para a mulher avançar. Eu acho que a mulher ainda está muito atrasada, né? Nós estamos com vários sistemas andando a nosso favor, mas ainda saber que existem mulheres que passam 10, 15, 20 anos permitindo, então está faltando realmente educação, que vem de pequenos. Eu tenho uma frase que eu queria ter começado aqui. Meu marido sempre diz que quem faz o homem, quem cria o homem, quem faz o homem é a mulher. Então, o nosso dia é de se refletir. Se hoje a gente tem uma sociedade extremamente machista, ou homens muito doentes, porque eu acho que tem um grande rebanho de homens perturbados, e isso vem da onde? Né? A pedofilia mesmo, da onde tantos homens perturbados? E aí essa frase que meu marido sempre me coloca, que são as mulheres que fazem o homem, né? Sempre sobra para a mulher, né, gente? Vamos falar sério, vira e mexe, a mulher tem sempre sua responsabilidade. Então fica aqui a minha reflexão meio aqui em cima do muro. A gente vem de um sistema patriarcal, forte, poderoso, e esse sistema, ele oprimiu literalmente as mulheres. Então, essa diferença que, na verdade, é mais biológica entre homem e mulher, mas, na verdade, a cultura, a sociedade, as políticas, tudo que permeia o sistema social, ele colocou a mulher num outro lugar. E é isso que a gente está tentando fazer. E é isso que o feminismo, que a gente fala às vezes tão mal, fez até agora. Porque, inclusive, a mulher não tinha o direito de acesso à educação, a se formar, a estudar. Isso desde a Grécia Antiga até a Idade Média, até a modernidade. Então, o direito da mulher estudar, a gente viu o caso aquele da Malala, né, nos países árabes lá, claro, é outra cultura e tal, mas não deixa de ser uma situação feminina oprimida por todo um sistema, inclusive religioso. E, então, o que eu vejo é que é muito, muito difícil para nós, mulheres, para as mulheres em geral, conseguir alçar voo desse lugar. Mas, felizmente, a Lei Maria da Penha, um empenho em geral de vários segmentos, eu acho que isso está mudando. E eu acho que isso é um bom sinal. Não é o melhor sinal ainda, mas eu acho que seja um bom sinal. As pessoas, pelo menos que me conhecem, sabem que a minha luta vai ser sempre muito para o lado da mulher, mas para a mulher negra, bem mais. E eu acho que a gente já sofre um preconceito por ser mulher, e eu, como mulher, sofro um preconceito por ser mulher e por ser negra, sabe? É só a gente parar e olhar, assistir um jornal na TV, para a gente ver quantas mulheres negras são violentadas, são mortas durante a semana, quantas mulheres negras morrem por dia por abuso, por estupro. Então, a gente tem muito ainda o que melhorar. Eu acredito, sim, que mulheres têm se empoderado, mulheres negras também têm se empoderado muito, mas eu também acredito que muita coisa ainda pode melhorar, muita coisa pode mudar.
Só complementando, eu vou ter que discordar do que ela falou, porque justamente a gente que trabalha com isso, o que a gente percebe? É claro que a gente ainda tem muito o que fazer, é claro que a gente está muito longe do ideal, mas eu concordo com o que as duas disseram assim, ó, a gente já avançou muito. Se a gente pensar há pouco tempo atrás, as mulheres nem votar, as mulheres elas não tinham direito, elas não podiam estudar, então assim, ó, a gente já conquistou muito. A gente parou onde a gente quer? Não, ainda tem muito para a gente lutar, só que assim, ó, não tem como a gente deixar de reconhecer os avanços que a gente conquistou. E eu digo a gente conquistou porque assim, ó, é a luta de muitas mulheres, é a luta também de muitos homens que acreditam na causa da mulher. Assim, ó, então, eu acho justamente isso. A Lei Maria da Penha é um marco no enfrentamento à violência contra a mulher, e essa legislação ela vem sendo aperfeiçoada dia a dia, conforme a gente vai percebendo as dificuldades, porque antes, até assim, ó, é uma lei muito nova, ela é de 2006, então, assim, ó, fechou 12 anos, e o que ela permitiu? Mecanismos de enfrentar, porque antes batia na mulher, podia... Se não fosse um crime grave, tentou matar, uma coisa assim, ele pagava uma cestinha básica e terminou e está batendo na mulher na semana seguinte. Hoje não é mais assim, hoje não é mais pelo juizado especial, hoje já tem uma pena maior, hoje se ele descumprir a medida protetiva, ele pode ser preso, não interessa se trabalha, se não cometeu outro crime. Então, hoje os mecanismos de proteção para a mulher, eles são muito mais eficazes. Não pode retirar a queixa, né? Da lesão corporal, ela não pode retirar queixa. Antes podia, porque aí ele vai lá, obriga. Hoje não tem mais, ele vai responder, vai ter uma penalização. Ah, isso é o ideal, isso protege integralmente as mulheres? Não, mas já são avanços que a gente não pode deixar de reconhecer. E são absolutamente imprescindíveis. As mulheres vivem num contexto, como ela bem falou assim, ó, de machismo. O nosso país, eu não estou nem dizendo o Rio Grande do Sul, nem o nosso estado, estou falando o nosso país, o Brasil é um país extremamente machista. A situação em termos de Nordeste é 1000 vezes pior do que a nossa realidade. Então, assim, ó, claro que a gente tem que lutar e muito. Essa luta, eu digo assim, ó, ela é diária, ela é constante e a cada segundo. Só que assim, ó, a gente também não pode deixar de reconhecer tudo que a gente já conquistou e tudo que já se conseguiu. Mas a gente ainda está, claro, muito longe do ideal. Mas, gurias, a gente sabe que uma forma de garantir essa liberdade para a mulher, de sair de um relacionamento quando ele não está bom, é que ela tenha emprego e renda próprios, para poder dizer um basta. E aí eu pergunto para vocês, como que hoje vocês avaliam o mercado de trabalho para as mulheres? Ele está igualitário? No que a gente tem que evoluir ainda? É justo o mercado de trabalho para nós? De maneira nenhuma. Ainda essa questão da igualdade de direitos da mulher está longe também é um outro problema que está longe de ser resolvido. E é claro que a mulher, para sair de casa, para sustentar os filhos, ela precisa de um trabalho que ela consiga manter essa situação. E claro que às vezes isso é um impedimento para ela se separar, para ela se divorciar, para ela sair de casa. A gente sabe disso. Porque o mercado de trabalho como é que eu vou dizer, não situa a mulher no mesmo nível de habilidade do homem. E, inclusive, uma amiga minha, ela foi numa reunião de uma empresa multinacional, grande, assim, de grande porte, e ela estava na sala de reunião e ela pediu para eu ir no banheiro. E nessa sala de reunião só havia banheiro masculino. Por quê? Porque normalmente uma mulher não chega lá. Já se sabe disso. Então, essa questão pública, né, sem falar das questões privadas, essa questão pública que é a desigualdade de salários entre mulheres e homens no nosso país, falando no nosso país, ela é muito, muito grande ainda. Na verdade, isso não é só no âmbito privado. Eu vou fazer 20 anos de polícia, a nossa polícia civil... Não, mas eu até estou dizendo assim, na questão até do emprego público, a realidade se mantém. Esse ano, por exemplo, a Polícia Civil, que tem mais de 100 anos, 177 anos, completou a primeira vez que nós temos uma chefe de polícia, que assumiu este ano. Nós nunca tivemos.
Nos cargos de chefia, a maioria são policiais homens. Eu, quando entrei, a minha turma é de 1999, tinha servidores que diziam, não, eu não quero trabalhar com uma delegada. Acostume-se, porque eu vim para ficar. Nós entramos, a minha turma eram 100 e poucos delegados, nós éramos umas 20 e poucas mulheres, o resto eram todos homens. Hoje, essa realidade já vem se alterando, a maioria das turmas está entrando mais mulheres na polícia do que homens, e isso é bom porque é uma oxigenação da instituição, uma forma de pensar diferente, uma forma de trabalhar um pouco diferente, porque a gente é tão polícia quanto eles, a gente faz a mesma atividade, mas a instituição era machista. A Brigada Militar, até hoje, não teve um comandante mulher. E eu espero ainda vivenciar esse momento, porque eu acho que é um momento assim, ó, de empoderamento das mulheres, sim, também na área da segurança, que é uma profissão entendida até então essencialmente masculina. Aqui na região você é a única delegada? Aqui na região, assim, ó, atualmente estou só eu, porque tinha a colega que está trabalhando lá em Brasília, que é a delegada Sandra. Então, de novo, estou só eu, que ficou sempre na região só eu. Teve algumas colegas que vieram, umas poucas, e sempre foram embora. A maioria dos delegados hoje são homens. Eu vi uma imagem agora essa semana de raias de corrida, né? Com homens e mulheres vestidos como se fossem executivos. Uma charge, exato. E aí estavam na largada da corrida e as pistas dos homens liberadas. As pistas das mulheres com máquina de lavar, com filho, com, né, as tarefas a mais que são ditas femininas, né? E que necessariamente não são. E essa questão, agora trazendo um pouco para a minha profissão, então, professoras, né, onde hoje em dia, não foi sempre assim, mas hoje em dia a maioria são mulheres. E quando começou a questão da maioria mulheres, a profissão começou a ser desvalorizada. Quando eram homens, né, quando eram os professores, porque a minha avó dizia, ai, a minha neta vai ser professora. A professora, né, o professor era autoridade, né? Era autoridade. E começou a mudar isso, o gênero começou a mudar, começaram as professorinhas, muitos prefeitos antigamente chamavam as professorinhas, porque começaram a dar aula para os pequenos, para as crianças, começou a se disseminar, precisar mais escola, mas aí são as professorinhas que vão dar aula. E as professorinhas começaram, vai fazer alguma coisa a mais, além de ser dona de casa, vai ser professora. E isso, na história do magistério, começou, quando começou essa questão, começou também a desvalorização da profissão. Que, infelizmente, hoje nós somos um país dos que mais desvaloriza a profissão de professor, né? O que explica muitos problemas, com certeza. Eu acho, não tenho certeza. Eu vim pensando muito sobre esse assunto do emprego para a mulher negra, né? É só a gente parar e ver na nossa cidade quantas mulheres negras têm trabalhando no nosso comércio. A gente começa, acho, por aí, que é 1% da população de Montenegro, que é muito difícil a gente entrar num comércio e ter um atendente negro. Sim, conseguem serviço em fábricas, porque a mulher negra ela tem que se esconder, tá? Porque ela não é o padrão que a sociedade impõe. Eu já larguei currículo diversas vezes, em muitos lugares. E teve um caso que aconteceu comigo, foi que eu estava procurando serviço com uma amiga minha. E eu entreguei 7 currículos no estabelecimento. E ela estava no ensino fundamental ainda, só que ela estava atrasada. E eu já estava no ensino médio. E ela largou o currículo no mesmo estabelecimento do que eu, e ela foi chamada, e eu não fui chamada. Eu entreguei 7 currículos. Por quê? Porque eu não me encaixo no padrão para conseguir aquele serviço. E isso acontece diversas vezes com pessoas que eu conheço.
E é horrível, né, gente? Porque a gente não consegue se encaixar nesse padrão por causa do nosso cabelo, por causa da nossa cor. E a gente vem sofrendo bastante com isso. A mulher negra sofre bastante com isso. Porque daí vem que a mulher negra ela casa muito cedo, constitui família muito cedo, e ela sofre violência. Ela sofre violência dentro de casa. Por quê? Porque ela não tem uma renda própria. E ela não vai sair de dentro de casa, porque com 18 anos já tem uns 2, 3 filhos. Ela não vai sair, porque ela não tem como se sustentar. Porque ela depende de um homem. Só para concluir, então, a rodada, essa questão que até a Rive colocou, dos desafios diários, do enfrentamento de todos os dias para chegar no final da jornada, né? Não é só trabalhar, a gente não tem só, mesmo quando a gente está empregada, quando a gente tem um emprego para honrar, não é só o emprego que a gente honra, a gente tem uma série de outros obstáculos e desafios, que é o gerar um filho, é criar um filho, é educar, é fazer a comida, é cuidar, pensar na casa, e toda aquela parafernália toda que a gente viu naquela charge, e que, mais uma vez, eu vou frisar que a gente tem que mudar na questão da educação. Nós, mulheres, nós temos que ensinar nossos filhos diferente. Eu sou mãe de 2 meninos, filhos homens. Então, para mim também é complicado debater e pensar por eles também, porque eu sei que existe toda uma dificuldade hoje de relacionamento. Os homens também estão se encolhendo com esse enfrentamento das mulheres, tem toda essa dificuldade, tem a força e, ao mesmo tempo, a fraqueza, né? Nós estamos ainda naquele parâmetro onde eu não vejo eu vejo toda uma luta e toda uma causa, e eu vejo muitas portas abertas para os negros. Eu não vejo tanta dificuldade, mas que existe ainda. A gente, infelizmente, tem que reconhecer que existe e não deveria mais existir. E é a educação, a base de tudo é a educação, e, de novo, para começar, aquela primeira frasezinha, é a mulher que faz a educação do homem. Então, nós, mulheres, nós que estamos criando nossos filhos meninos, principalmente criando filhos homens, nós temos que pensar em como criar os filhos homens, que homens que a gente está criando para o futuro, para que isso mude. Porque não é só, a mulher tem que, sim, se achar no seu lugar, no seu universo, se empoderar, tomar a sua frente. Mas se a educação dos meninos, dos homens, se nós não criarmos homens melhores, essa geração de novos homens não vir junto, não acompanhar junto a nossa evolução, a gente vai continuar sempre patinando, né? Mas é o que a gente fala, nós, mulheres negras, a gente tem que acordar todo dia se reafirmando. Eu sou uma mulher, eu sou negra, então eu tenho que levantar minha cabeça e ir à luta. E, como tu falou, tu acredita que as portas não estão tão fechadas. Mas vive um dia na minha pele. Eu tenho que concordar com ela que, infelizmente, assim, o nosso país, o racismo é uma coisa muito forte, só que é óbvio, é aquela coisa velada. Ninguém vai dizer para ela, tu não vai ser contratada porque tu é negra, mas é o que acontece. A gente vê assim, até porque chegam as ocorrências dos casos mais graves, assim, sim, hoje em dia, e claro, a mulher ela é penalizada 2 vezes. Pelo racismo imperante e pela questão de ser mulher. Aí tem a questão do gênero também. Então, assim, isso, infelizmente, eu vejo muito claramente, isso acontece todos os dias, assim como a mulher tem a sua dificuldade, a mulher negra tem a dupla dificuldade do racismo velado que existe. Assim, eu não venho dizer que não tem, porque tem, é escancarado, e isso acontece assim, para as pessoas negras. Já aconteceu assim, a policial, que já viu, eu já vi acontecer de ser desrespeitado porque é um policial civil que é negro, está fazendo o mesmo trabalho, aí chega lá, então assim, isso acontece. E a mulher, infelizmente, é pior ainda. Não é a mulher que educa o filho. O homem educa o filho, o pai educa o filho, não é só a mãe, o pai educa o filho, a sociedade educa. Eu lembro de um episódio assim muito interessante que eu costumo contar com um dos meus filhos. Ele queria brincar com o meu marido e o meu marido estava lavando a louça.
E ele chamando, pai, vamos brincar, vamos brincar. E o meu marido estava ali na cozinha, terminando, lavando a louça, arrumando a sala, a cozinha, a pia. E disse, então, espera um pouco, que o pai vai terminar aqui, e daí a gente vai brincar. Mas, pai, isso é coisa de mulher. E aí, aquele momento, eu estava perto, ouvi, fiquei... Aquele momento, meu marido fez a intervenção. Quem foi que te disse? Por que isso é coisa de mulher? Quem é que sujou a louça? Não é todo mundo que está dentro de casa que suja a louça, que come e que também tem que ajudar a limpar? Então, é esse tipo de intervenção, criança pequena, criança... Da onde saiu aquilo, não sei, talvez ele tenha ouvido em algum lugar, na televisão até, sei lá. Mas ele queria brincar, então ele vai dizer, isso não é coisa para ti, porque tu vem brincar comigo, que agora é esse momento. Né? Mas aí é a intervenção da educação. Então, é um cuidado que a gente tem que ter e de fazer essa intervenção realmente. É aí que a gente... E essas questões que a delegada traz também, da legislação, isso foram anos e anos e anos de discussão para conseguir fazer essa intervenção. Né? Então, a gente sabe que na sociedade as coisas mudam muito devagar, né? Principalmente quando é para garantir direitos de minorias. Bom, vamos mudar um pouquinho o tema aqui, falar sobre o padrão de beleza, que também é algo que oprime, de certa forma, as mulheres. A gente sempre tem que seguir um padrão, estar arrumada, maquiada, no salto, enfim. Mas a gente vê que hoje as meninas tendem a se empoderar um pouco mais, tendem a se aceitarem mais. E aí eu queria saber... se, na opinião de vocês, também as meninas estão se aceitando? Eu me aceitei faz uns 5, 7 anos, por aí. Eu aceitei o meu cabelo. Eu usava trança e um dia eu estava já cansada de ter que tirar as tranças e colocar de novo. E eu disse, não, hoje eu vou ficar com o meu cabelo. Eu lembro que eu saí de casa e fui pegar o ônibus. E quando eu entrei no ônibus, as pessoas tudo ficaram me olhando como se eu fosse um extraterrestre, eu acho. Sabe? Então, logo depois daí, eu fui a primeira soberana negra de Montenegro. E eu ganhei o concurso com o meu cabelo. Nossa, isso foi... tudo assim para mim, porque as meninas estavam lá com o cabelo escovado, cabelo chapado, com babyliss. E eu não estava conseguindo me encaixar naquele padrão ali delas, então eu estava com muito medo do concurso por causa disso. Hoje em dia, eu fico muito feliz que as meninas negras, elas têm se empoderado muito com a estética. O cabelo, principalmente, elas têm assumido o cabelo. Porque até então, para entrevista de emprego, para te ter um grupo de amigas no colégio, tu tinha que estar iguais a elas. Com o cabelo liso, tu tinha que fazer babyliss no cabelo quando elas fizessem. E eu nunca me encaixei nesse padrão. Eu sempre na minha sala tinha rodinhas de meninas e nunca ninguém me chamava, porque eu nunca me encaixei no padrão de usar trança. Eu usava trança, antes a minha mãe arrumava o meu cabelo, o que ela conseguia arrumar. Porque a gente também não tinha creme para pentear cabelo crespo, nem cabelo cacheado. Eu me lembro muito, quando eu era menor, mães negras deixando as filhas carecas porque não conseguiam pentear o cabelo. Isso acontece muito. Eu faço, sempre que me convidam para fazer trabalhos voluntários com meninas negras, eu ouço cada história tristes, sabe, de mãe que lava cabelo de uma filha dentro de uma bacia de água porque não tem dinheiro para comprar um creme de cabelo ou não tem dinheiro para pagar alguém que trance o cabelo.
E eu sempre faço o que eu posso. Eu ajudo, eu não cobro nada para trançar o cabelo. Até porque sempre foi muito difícil para mim. E eu sei que é muito difícil para elas também. Hoje em dia, também, muita marca de maquiagem vem lançando produtos, coisas que não tinha, que eu ia comprar um pó para o meu rosto, e daí eu pedi a última cor, né? Aí a última cor ficava claro na minha pele. Aí eu falava, não, essa cor não dá. Mas é a única que a gente tem. Aí hoje em dia a gente vai comprar, a gente vê vários tons de pele negra. E o empoderamento está aí, tá cada vez, eu acho que... Sim, eu acho que de uns anos para cá, o pessoal tá lançando mais coisas para a mulher negra, que era muito difícil ver antes, muito difícil mesmo. Eu acredito e sei que realmente vocês, a raça negra, no caso no Brasil, os negros no Brasil, enfrentam muito mais dificuldades, as mulheres negras enfrentam muito mais dificuldades do que as brancas, certamente. Mas passa todo por uma questão da educação também, eu vejo. Porque essa questão de educar todos, educar como pensamento, né? Um pensamento que seja, digamos, não só para um tipo de pessoa, para homem ou para mulher, ou para mulher branca, ou para mulher, mas para todos. Essa é a questão, eu acho. E eu acho que as cotas, as pessoas já ouvi muita discussão, já li muito sobre essa questão das cotas no Brasil. Muita gente conta. Eu sou a favor. A favor, não para sempre. Mas, no momento, por um bom tempo, eu acredito que as cotas sejam uma possibilidade a mais de incluir. Porque, na verdade, como você falou antes, os nossos colegas de classe, os nossos colegas na escola, em todos os cursos que a gente fez, era o mínimo de pessoas negras na sala de aula, nos cursos que a gente faz. É difícil. Então, essa falta de acesso também prejudica. Né? Porque, digamos, a mulher daí casa cedo, tem um monte de filho, não consegue estudar, não consegue se preparar. Então, além de todas as desvantagens que ela tem, né, já por natureza, que já deram esse lugar a ela de desvantagem, né, de desigual, ela vai ainda se deparar com essa questão da falta do conhecimento. Eu acho que isso é um problema sério de educação que nós temos que rever, que o Brasil tem que prestar atenção e tem que ir para cima, né? Como todas as outras coisas, as outras deficiências que a gente tem no país, essa é uma necessidade, é uma questão prioritária, né? De educar todos, né? De todos ter acesso ao conhecimento como facilitador de novos ingressos, né, em todos os setores. Eu penso isso, pelo menos. O assunto sobre cotas, eu falo que ele é igual sobre o aborto. A pessoa tem que parar para pensar o porquê daquilo. E cota é um pedido de desculpa, tá? Ele é um pedido de desculpa, porque quando eu fui para o colégio, eu lembro até hoje que sempre tinha princesas em livrinhos brancas, de cabelo liso, lindas, maravilhosas, mas eu nunca me via como uma princesa. E quando comecei a estudar sobre a princesa Isabel, quando a professora começou a passar coisas sobre a princesa Isabel, para mim, ela era a minha rainha. Nossa, a princesa Isabel, ela ajudou os negros, então, para mim, era tudo. E, hoje em dia, eu sei que não é isso. Eu sei que a princesa Isabel, ela fez exatamente nada. Sabe? Vou assinar lá a carta, então, foi isso. Os negros estão libertos, e agora? Na questão da mulher também é mais ou menos isso. O Marx diz o seguinte,
que existe o proletariado, e o proletariado tem um proletariado também, que é a mulher, né? Nós acabamos sendo um escravo do homem, né? Só voltando um pouquinho essa questão dos estereótipos, a mulher enfrenta vários, e não é só a mulher negra, porque assim, ó, é a mulher que está acima do peso, porque ela tem que estar magra, ela tem que estar arrumada. Quem disse? Tu tem que estar bem. Aliás, assim, uma coisa que eu acho assim, ó, louvável, que hoje assim, ó, tu vê modelos, tem as modelos plus que são com um corpo mais avantajado, elas são lindas. Quem é que diz que a mulher tem? Quem é que diz? Teve uma época que eu me lembro até da minha adolescência, o cabelo tinha que ser liso. Várias vezes me diziam, por que tu não alisa o cabelo? Porque eu gosto, porque o meu cabelo é crespo, porque eu me sinto bem. Então assim, ó, eu não uso maquiagem, porque eu não gosto. Eu, assim, você me vê sempre, gosto de botar um batom. É o máximo, eu não uso base. Não gosto. Não uso. Então, assim, eu acho que a mulher, e isso é uma questão importante, ela tem que se aceitar e se sentir bem do jeito dela. E hoje, assim, ó, de certa forma, a gente vê isso. Há alguns anos atrás, a gente via as adolescentes ficando doentes, com anorexia, porque tinham que estar magras, porque tinham que estar para atingir aquele ideal de beleza, padrão de beleza, que era inatingível. Teve modelos que morreram de anorexia. Então, assim, ó, isso é tudo uma carga que a mulher traz e que também, longe do ideal, eu sempre digo, mas que a gente já percebe uma alteração. Hoje a gente já vê as mulheres se sentindo bem, estando ou não acima do peso, porque, na verdade, tem algumas que têm um peso, digamos assim, ó, maior com relação à sua altura e estão bem consigo mesmas. Tem a mulher negra que agora está assumindo a sua beleza, que é diferente, que é peculiar à sua raça. Quem é que diz que para ser bonita tem que ser loira, cabelo liso, olho azul? Isso não é a nossa raça brasileira, nós somos uma mistura de raças. Então, assim, isso eu acho importante. Hoje eu vejo a mulher se assumindo mais, sem essa coisa idealizada, cada um é do seu jeito, e que bom que avançamos também nisso. Eu costumo dizer que a gente tem algumas ditaduras. Nós temos a ditadura da magreza, a ditadura do cabelo liso, né? A ditadura agora da felicidade, né? A ditadura do Facebook, que todo mundo é feliz, todo mundo está bem, né? E nós estamos quebrando, acho, algumas coisas assim. Esse tipo de coisa, a questão de peso. A gente tem que se preocupar com a saúde, sim, óbvio. Óbvio que a gente vai se preocupar com a saúde. Mas a gente vai se preocupar com a saúde não quer dizer que esteja magra, esteja saudável. Né? A questão do cabelo, da questão da maquiagem, da roupa, e o que a Josi falava, né? Às vezes a gente entra numa loja, dependendo da roupa que está vestindo, é a forma como vão te atender, né? Então, eu seguido saio da escola assim, ó, de bermuda, de chinelo, porque eu não vou dar aula de salto alto, né? Em alguns momentos, no momento que eu tiver que usar, eu vou usar, e que eu quiser usar, que eu achar que, né? Mas que eu for maquiada, hoje até fui maquiada para a escola porque eu vim direto para cá, né? Mas eu não vou maquiada para a escola. Então, estas coisas assim, às vezes a gente sai e vai no centro e as pessoas olham, né? Existe essa questão, e isso é preconceito, né? Vamos combinar que isso é preconceito, e existem vários tipos de preconceito que a gente tem que quebrar, e acho que a gente está quebrando isso, sim. Hoje em dia, eu vejo jovens, adolescentes, e eu acho muito interessante assim, a fala. Eu converso muito com adolescentes, e a fala que eles vêm trazendo, tanto meninas quanto meninos, né? Os jovens, a fala que eles vêm trazendo, assim, de que não é isso que vai fazer o caráter da pessoa, né? Minhas melhores amigas na minha infância foram negras. Eu era a única branca. Até pelo contrário, a minha turma era bem pretinha, era bem escura, e eu era a única branquinha da turma. Então, eu nunca vi. Sinceramente, eu falo, quando eu falo assim, que eu não vejo, eu vejo brilho quando eu vejo. Não vejo nada. É essa questão da educação, de ter, realmente, conviver com pessoas. E nossos filhos hoje já sentem, se criam com uma facilidade muito mais ampla de conviver com as diferenças,
diferenças de cor, né, de gênero e etc. e tal. Nós, assim, que eu digo da minha faixa etária, talvez para trás um pouco mais, que tem essa dificuldade ainda, mas que isso vai se romper, daqui a pouco isso vai passar, porque eu vejo luz, eu só vejo luz mesmo. Sobre vaidade de cabelo, cor, isso para mim eu nunca enxerguei nada, eu não tenho para mim, assim, não é que eu não seja vaidosa, eu até tento, procuro dar o meu melhorzinho quando a gente precisa, mas não acho que é envolvendo nossos filhos, e principalmente meninas, com exatamente a cor da unha, a cor do cabelo, porque agora a moda é usar assim, todo mundo tem que sair assim, ou amanhã a moda mudou, então tem que raspar, porque a moda raspou o cabelo, todo mundo tem que raspar também. Então, assim, essa questão das tribos, ter que seguir as tribos, porque está todo mundo indo para aquela direção, todo mundo tem que seguir o padrão. Isso nunca foi para mim muito tranquilo, eu sempre fui meio bem solta, tanto que a questão da educação, até hoje eu não me encontrei, né? Tu falaste da questão do tempo certo das coisas, eu sou artesã, sou artista plástica, eu tenho empresa, meu marido tem empresa, eu tenho empresa também, então eu tenho tanta vontade de fazer tanta coisa, e tudo é tão poderoso, isso tudo é tão maravilhoso, né? Dentro de ser mãe, dentro de ser mulher, dentro de ser empresária, a gente tem tantas possibilidades. Eu ainda não me descobri para a questão do estudo, minha faculdade até hoje eu não sei para que eu sirvo, mas eu amo, eu contemplo tudo que eu posso fazer e eu não vejo tanto. Eu acho que nós ficamos criando muito monstros o tempo todo, nós mesmos puxando as coisas para nós mesmos, sabe? De ficar avaliando o que o outro está pensando, eu saio às vezes, eu vim agora direto, eu estou com tinta, se vocês olharem, eu estou com tinta nas unhas. Eu só botei uma roupinha melhor porque nós estávamos numa situação que exigia, claro que cada caso é um caso, mas não é isso que me preocupa para ser feliz, né? Se eu entrar na loja e achar que eu estou com... Esses tempos eu entrei com tinta aqui assim na testa. A senhora está com uma mancha na testa. É assim mesmo, está tudo certo. Mas eu me sinto realizada. Então, é o fato de nós buscarmos a felicidade interna que nos vai fazer viver melhor, né? Esse padrão loiro, de olho azul, magro, né? Ele não dá garantia nenhuma para a gente ser feliz. Só isso que eu quero dizer para vocês. Eu também queria falar que não é só o cabelo ou maquiagem que empodera uma mulher. A mulher, as crianças, as meninas, tanto meninas quanto meninos, têm que ir para o colégio, têm que terminar o ensino médio, têm que entrar para uma faculdade. Nós, mulheres, a gente tem que ocupar todo o espaço que a gente tem. Então, gurias, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todas vocês. Poderíamos continuar aqui, na verdade, a lista de perguntas ainda era muito mais longa. Isso significa que a gente tem que se encontrar mais e tem que papear mais. Mas o que eu quero deixar de resumo disso tudo é que a nossa conversa sirva para empoderar, desde aquela mulher que precisa tomar coragem, incentivo, para dizer o não e sair de uma situação que está lhe incomodando. Aquela mulher que precisa lutar pelo seu direito no seu trabalho, ou então mudar de trabalho, não é? Porque portas existem, às vezes, se não no mercado, no empreendedorismo. E também para aquela mulher que luta para se empoderar e dizer adeus para os padrões, seja por peso, seja por cor de pele, seja por cabelo e tantas outras, porque a verdade é que cada uma de nós sabe as dificuldades que tem no seu dia a dia e todas nós as temos, não são poucas. Então, fica o meu obrigado a cada uma de vocês.